número 5, versículo 1. Texto que a gente leu aqui relata uma manhã ensolarada, numa praia, lotada de gente, e as pessoas que estavam lá não estavam para tomar banho de praia, pegar um sol, todos estavam ali com um propósito só: ter um encontro com Jesus. Naquela manhã na praia houve ali um culto maravilhoso, porque estava ali o homem chamado Jesus, aquele que dava vista aos cegos, que fazia os surdos ouvir, os mudos falarem, que curava os leprosos, os paralíticos, os coxos. Ele fez andar esse pessoal, aquele que tinha a palavra de vida eterna. Todos que estavam ali, que foram para ali, era o único intuito: ouvir o que Jesus tinha para dizer a respeito da vida eterna, da salvação, da transformação, da vida espiritual deles. Mas naquela manhã não estava sendo chamada a atenção somente porque Jesus estava lá, e nem havia uma multidão. Autor Lucas vai relatar que o que chamava também a atenção dele é que tinha vários barcos de pescadores que tinham passado a noite toda trabalhando, pescando. Naquela manhã eles nada tinham apanhado, todos estavam cansados, frustrados, desiludidos. Por quê? Eles eram profissionais, estavam ali, foram para trabalhar, não foram para pescar, para fazer uma aventura. Eles tinham um propósito: trazer sustento para a família deles. E agora, pela manhã, cada um olhava para a cara do outro, estava todo mundo desanimado, frustrado, decepcionado. A tristeza invadiu a alma deles naquela situação, e eles ficaram tão envolvidos, irmãos, com os seus problemas, com a sua dificuldade, que as pessoas passavam para lá e para cá, aquelas que estavam querendo olhar para Jesus, querendo receber vida, querendo receber algo do Senhor, que nem olhavam para aquelas pessoas, porque assim, quem vem buscar Jesus, meu irmão, não fica olhando para a vida dos outros, não fica preocupado com A, com B. Eles estão na presença de Deus porque querem poder, querem cura, querem ouvir a palavra da vida eterna, querem transformações da sua vida. Eles estavam lá para isso. Mas Lucas vai registrar, e ele viu ali vários barcos. Mas diz que Jesus olhou para dois. Jesus viu ali dois barcos, e dentre aqueles dois barcos, Jesus vai até lá e olha, e se aproxima do barco de Pedro. E Jesus se aproximou por 4 razões. Primeira coisa que a gente evidencia, porque Jesus estava necessitando de Pedro. Jesus estava ali tendo uma necessidade. Ele precisava fazer a obra de Deus, ele precisava pregar, ele precisava levar as boas novas. Do lado, Jesus vislumbrando a vida espiritual. Do outro, Pedro com a necessidade também. Mas a preocupação de Pedro era o trabalhar, era o sustentar da sua família. Todos dois tinham a necessidade. Mas agora eu faço uma pergunta aqui para nós: qual foi a necessidade que foi suprida primeiro? Foi a de Jesus. Por quê? Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Se você tem procurado priorizar qualquer outra coisa, e a tua vida espiritual está em último lugar, errado. Você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é uma ordem de Jesus. Se você quer vencer na vida espiritual, invista no reino de Deus. Pedro tem a necessidade dele, mas ele sabe que Jesus também está precisando. E o que é que ele faz? Ele doa, ele permite aquilo que é dele, ele deixa ser usado por Deus. E quando você tem algo que você permite esse algo que é teu ser usado por Deus, querido, não se preocupe, te prepara para as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E quando Pedro entende isso, e quando Pedro contribui para o crescimento do reino de Deus, ele nos dá outra lição. Meu irmão, independente como a gente está, se a gente der lugar a Deus, Deus sempre vai nos usar. Não há circunstância, não há problema que possa impedir que a gente possa ser usado por Deus. Se você der lugar a Deus, Deus vai te usar. Pastor, mas eu estou desempregado. Pastor, mas eu estou assim.
Dê lugar que você vai ver o agir de Deus. Pastor, não consigo nem ser dizimista, porque eu estou devendo isso, devendo aquilo. Dê lugar que a janela do céu vão ser aberta para você. Pedro entendeu que Deus precisava expandir a sua palavra. Pedro entendeu que era Deus, Jesus, que estava ali convocando. E Jesus entrou no barco de Pedro. E ele começa a lançar a palavra. Jesus já era conhecido nessa época, meu irmão. Por que a multidão estava lá? Ele já tinha feito um milagre lá de Caná da Galileia. Ele já tinha curado enfermos, já tinha feito outros milagres, queridos irmãos. E Jesus entra e vai pregar a palavra, e vai anunciar, e vai libertar os cativos, vai libertar pelo conhecer da palavra, vai ministrar a palavra. Sabe o que é que eu aprendo, meu querido irmãos? Jesus poderia ter feito um milagre naquela hora para atrair mais gente, para fazer mais espetáculo, mas Jesus sabia, querido irmãos, que o que Pedro e que aquela multidão estava precisando era a palavra de Deus fazer parte da vida deles, era a palavra de Deus se transformar em espírito e vida. O que eles estavam precisando, porque não adianta nada. Escuta isso aqui, querido. Muitas vezes as pessoas: Senhor, por que o Senhor não faz isso para mim? Senhor, por que o Senhor não ajeita isso? Por que o Senhor não arruma isso? Meu querido irmão, porque se Deus fizer o que você precisa com a vida toda bagunçada que você está, você vai jogar tudo fora de novo. Porque para Deus abençoar a nossa vida, primeiro Ele entra com a sua palavra. Sua palavra. E Jesus entra no barco e começa a pregar. E o texto relata, irmãos, eu faço essa pergunta para você. Palavra de Deus, você está se deixando ouvir pela palavra? A palavra de Deus está trabalhando na sua vida. E a Bíblia vai relatar que todos estão ali ouvindo a palavra. Inclusive quem? Inclusive quem? Pedro. Mas é interessante que Pedro está como muita gente. Olha de lado aí, ó. Olha para as pessoas que estão do seu lado aí. Pedro está como muita gente que está lá com a cara assim murcha, desanimado, sem nenhuma expectativa de que vai acontecer alguma coisa. Ele está lá desanimado, murcho, não acreditando que vai acontecer nada. Mas meu irmão, não pense assim não. Quando você vir para o culto, saiba que Jesus vai estar aqui. Saiba que a palavra de Deus vai ficar solta. Saiba que de qualquer momento algo extraordinário pode acontecer. Pedro está lá, sem nenhuma expectativa. Mas tem uma grande diferença. Jesus está lá dentro daquele barco. E quando Jesus está dentro do barco, meu irmão, pode ter certeza disso. Se estiver precisando de milagre, o milagre vai acontecer. E se estiver precisando que as coisas mudem, as coisas vão mudar para a glória de Deus. Mas outro fato interessante, que Pedro entregou o barco e não quis saber como é que Jesus ia fazer. Ele só entendeu que Jesus disse entrega, porque ele sabia que Jesus estava representando ali a obra de Deus. Ele não vai questionar, ele não vai negar, ele não vai dizer não, eu não posso não. Senhor, o Senhor está precisando, seja feito da forma-idade que o Senhor quer. Enquanto Jesus pregava, Pedro sem expectativa, Pedro sem esperar nada, começa a lavar as redes. Ainda bem que eles não venderam a rede, né, irmão? Ainda bem que eles não jogaram fora, né?
Porque tem hora que a gente precisa reparar as nossas redes. E tem muita gente que quando vai reparar as redes, vê um problemazinho, ele joga logo fora. E aqui Deus faz uma pergunta aqui: cadê aquela rede que você pescava? Cadê aquela rede que você jogava e lançava e pegava muitas almas para Jesus? Você jogou fora, está suja, está esquecida. Cadê a tua chamada? Cadê o propósito de Deus na tua vida? Cadê aqueles momentos que você era para estar lançando a rede, fazer a obra, e olha onde está a tua rede? Cadê? Cadê a tua rede? A rede, ainda bem que eles estavam lá, reparando, vendo onde está o problema. Porque o problema não é no mar, o problema não é nos pescadores. Às vezes o problema é que eles estão conduzindo aquilo que eles têm que manusear. E é assim a nossa chamada, e é assim o nosso relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que nós não temos nada se o Senhor do alto não nos der. É assim que nós temos que tratar. E tem muita gente que não trata direito. De repente a sua rede se rasga, de repente a sua rede não faz mais nada, só vai mesmo é ficar lá escorado. Mas Deus está falando aqui para você hoje, ó, é hora de reparar as tuas redes. É hora de você perceber que você foi chamado para algo maior do que o teu trabalho, algo maior do que você pensa, algo maior do que a tua vida, algo maior do que esse período de existência que você tem sobre essa terra, algo que vai além dessa eternidade. E aí, o que é que você está fazendo? Por que eles estão lavando a rede? Porque para eles não dá mais. Estão cansados, estão exaustos, estão frustrados, não conseguem mais nada. A vida espiritual de muita gente está assim. E a palavra, irmão, há 20 anos que eu estou pregando nesta igreja. Há 20 anos que eu olho e vejo gente nessa situação. Há 20 anos que eu olho que teve gente que pescava, e hoje tem nem mais o barco, quanto mais a rede. Eu olho e eu fico dizendo assim: meu Deus, cadê aquele Jesus que um dia entrou nesse barco? Cadê as redes que eram lançadas? Cadê? Irmão, eu já estou com 55 anos de idade. Eu ainda vejo, tá aqui, ó. Se juntar tudo aqui dá quase 300 anos. Eu acho que dá. Mas ainda estão lançando a rede, ainda estão indo no meio do mar, ainda estão pescando. E quando eu vejo aí muitos irmãos, muitos que já estão estagnados, que já estão parados. Eu não estou falando isso para te ofender, é para você se enxergar, é para você voltar a lançar a rede de novo, é você voltar a deixar Jesus guiar o teu barco, é você dizer: Deus, agora eu quero ir contigo, agora eu quero fazer novamente aquilo que o Senhor quer que eu faça. Lança a rede. Tem muita gente que está assim. Nem piaba, nem sardinha, nem sardinha. Aí Jesus está lá. E aquelas redes, irmãos, a gente pode colocar uma representatividade da capacidade que eles tinham. E esses homens aqui eram profissionais, as suas redes representavam os seus talentos, a sua capacidade.
Eles não estavam chamados para uma aventura, não. Eles foram convocados para serem pescadores, para fazerem o sustento deles. Eles eram preparados para isso. Ei, Jesus não está te chamando para você passar. Pastor, eu tive uma época, 3 meses eu evangelizava, 1 ano eu era fogo, é um tempo. Não. Jesus está te chamando para um projeto que só vai terminar quando você receber o galardão, quando você receber a coroa da vida, quando você tiver o teu nome escrito no livro da vida e receber a pedra branca que Jesus tem a todo aquele que vencer e perseverar até o fim. Tem gente que pensa que fazer a obra de Deus é só um período. Pastor, um período eu já fui diácono, um período eu já fui presbítero, um período eu já fui assim, e agora? Assim era Pedro. Jesus viu o barco, Jesus viu rede, Jesus viu o pescador, Jesus viu o mar. Apesar de ter mar, ter pescador, ter rede, ter barco, só tem gente frustrada ali. E a pior frustração, sabe qual é? É aquilo que você poderia ter feito e você não fez pela sua incompetência, não, pela sua indolência. Aquilo que você deveria ter feito quando você deveria ter feito, e você deixou que muita coisa atrapalhasse o propósito de Deus na sua vida. Porque é assim, meu querido irmão. Quem vai para o meio do mar enfrenta onda grande. Quem vai para o meio do mar inventa tempestade. Quem vai para o meio do mar enfrenta tanta coisa, com o objetivo de concluir a sua chamada. E quem entra na obra de Deus, quem põe a mão no arado e olha para trás, Jesus diz que ele é indigno, não é digno de seguir a Jesus. Porque quem entra para fazer a obra de Deus e volta para trás, já perdeu a sua chamada. Mas hoje, Jesus está aqui hoje, entrando no teu barco de novo, Anamassurianda, entrando no teu barco, dizendo: olha, vamos lavar essas redes, tudo bem, vamos entrar no barco, vamos fazer algo diferente. E quando Jesus entrou no barco, viu o pescador, viu a rede, viu o mar, e não viu nada de produção. Nada. Dezembro de 2008, de 2024, estamos terminando este ano. Olha para o espelho da tua alma, olha para o espelho da tua chamada. Você era para estar progredindo e não regredindo. E não existe justificativa para quem regride. Não existe justificativa para quem regride. Deus disse que a minha alma não tem prazer nele. Naqueles que recuam, não há prazer em Deus quando você recua. Não existe nenhuma justificativa. Porque aquele que regride dizendo: é porque isso, porque aquilo. Lembra da parábola dos talentos? Teve um que recebeu e ele que recebeu menos pressão, que recebeu menos exigência, que recebeu menos esforço, aquele que recebeu que não tinha tanta coisa sobre ele, ele enterrou e veio com desculpa. Só que o nosso Deus, ele não aceita desculpa, porque tudo aquilo que ele quer que você faça, ele te dá a capacidade, ele te dá as condições, ele faz que todas as coisas se tornem favoráveis para que a palavra dele se cumpra na nossa vida. É frustrante você saber que você parou porque você deixou os outros fazerem aquilo que eles não poderiam fazer. O problema não é o que os outros fazem comigo. O problema é o que eu faço com o que os outros fazem comigo. Jesus entrou no barco de Pedro, mas graças a Deus que Pedro estava ouvindo também a palavra de Deus.
Graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus que você ainda está ouvindo a palavra de Deus. E Jesus, depois que termina de pregar, olha para Pedro e diz: Pedro, vamos pescar. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que Jesus entrou no barco de um fracassado. Jesus entrou num barco que não tinha peixe, num barco de desanimado, num barco daquele que não tem mais força, daquele que não tem mais ânimo. E Jesus quer entrar no teu, na forma que você está, na forma que você está. Jesus quer entrar justamente para dizer para você que o problema que está vazio, que está desse jeito, frustrado, é porque está faltando Jesus entrar no barco com você, para você começar a ir mais fundo. Está faltando isso. E Jesus entra no barco quando ninguém está mais lá do lado. Eu vou abrir aqui um parênteses aqui. Valorize aquelas pessoas que ficam do seu lado, mesmo quando todos te abandonam. Valorize essa mulher que aguentou ficar não sei quantos anos com você, suportando teus abusos, as tuas loucuras, as tuas besteiras, as tuas ignorâncias, as tuas cabeçadas. Louve a Deus por esse marido também, que tem aguentado esse teu falatório, essa tua reclamação. Agradeça a Deus. Não jogue fora aqueles que estão do teu lado quando mais você precisou. Jesus entrou no barco quando ninguém entrava, quando ninguém sabia. Jesus entrou. As pessoas passavam, não imaginavam Jesus pregando, mas Jesus sabia que precisava entrar no barco de Pedro. Sabia como estava o estado emocional do Pedro. A derrota, o fracasso invade o coração dele. Aí quando Jesus, bora Pedro, pescar. Aí olha o que é que Pedro vai dizer: Senhor, nós passamos a noite inteira e nada apanhamos. Jesus está olhando para frente e Pedro está olhando para onde? Para trás. O fracasso, o que já passou. Senhor, eu fracassei. Senhor, olha, trabalhei a noite inteira, não apanhei nada. Quando Pedro tenta trazer o passado para agora, ele está atrapalhando o que Deus quer fazer no futuro para ele. É isso que Deus está dizendo. Se você se colocar hoje, ó, Deus, hoje eu entrego a minha vida a ti. Hoje, Deus, eu tomo uma decisão. Se você esquecer o que passou e tomar posse do que Deus quer hoje com você, te prepara, te prepara, te prepara. Vai ter milagre de Deus na sua casa, vai ter milagre de Deus na sua vida. Você vai começar a ver o que você nunca mais tinha visto. Se você se colocar, mas você tem que apagar os teus fracassos do passado. Porque, queridos irmãos, se você traz o passado para o teu presente, você compromete o teu futuro. E Jesus estava naquela hora dizendo para ele: Pedro, bora, bora. Vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez? Ouça o Espírito Santo te dizendo: bora? Vamos tentar mais uma vez? Eu sei, a noite toda fracassada. Eu sei que tu está fracassando direto. Qual a novidade? Eu sei, mas eu entrei no teu barco. Qual é a novidade? Que você não está conseguindo? Eu sei, mas agora não é que você está indo sozinho. Agora é eu que estou te convidando para você fazer agora algo comigo. Agora sou eu que estou te chamando. Eu estou te chamando para você começar a entender
que nesse raso que você está vivendo, nesse raso que está o teu barco, tem milagre para você não. Você quer milagre? Você quer realmente ver coisa maravilhosa na sua vida? Vamos mais profundo. Graças a Deus que Pedro está ouvindo a palavra de Deus. Irmão, querido, eu estava com o jovem ontem, eu disse para ele: olha, jovem, toda pessoa que afasta da igreja, deixa de ouvir a palavra, a tendência natural é o esfriamento, depois do esfriamento o afastamento, depois do afastamento o desviamento. Que com mais o diabo tem roubado das pessoas o ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque, querido, a fé não vem por nós enxergarmos milagre, não vem por a gente entender qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Pedro acabou de ouvir a palavra de Deus. Pedro ouviu a palavra de Deus. E quando Pedro escuta a palavra de Deus, ele sabe. Jesus está dizendo: olha, Pedro, você pensa que você pode até ter o controle do barco, ter o controle da rede, mas quem tem o controle do mar e dos peixes sou eu. Deixa eu entrar. E vai para onde? Porque tem duas situações, Pedro. Três, aliás. A primeira, deixa eu entrar. Segunda, me obedece. A terceira, vai para o fundo. Vai mais profundo. E essas três coisas, irmão, gera, querido, milagre. E o que ele tem que fazer? Obedecer. Mestre, passei a noite toda, tudo bem, mas nada apanhei, mas sobre a tua palavra. Está faltando em você é confiar mais na palavra de Deus. O que está faltando em você é confiar mais na palavra de Deus. O que está faltando em você é se agarrar e confiar mais na palavra de Deus. Porque você, pastor, mas eu sou muito ocupado, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Irmãos, graças a Deus, Deus deu uma grande vitória à mãe do Saulo hoje. Não foi, Saulo? Ela já está bem, né, Saulo? Ela teve um infarto hoje, igual que eu tive. Foi rapidinho, conseguiu lá no Messejana, fez o cateterismo, botou 1, 2 estende, quanto sabe dizer? O estende, colocou estende no coração, está viva, glória a Deus. Ela pensou que ia ter infarto hoje, não. Ela pensou em fazer as coisas de hoje, de amanhã, da semana que vem. Assim somos nós, somos tão ocupados, temos tanta coisa para fazer, que nós dizemos: Deus, agora não, eu não posso. Mas hoje Deus está dizendo: ó, a minha palavra, ela tem poder sobre todas as coisas. Acredite na minha palavra, obedeça a minha palavra, se submeta à minha palavra. Vai onde a minha palavra te disser. Agora tem uma coisa, além da fé e a obediência, precisava de outra coisa. A profissão de Pedro qual era? Qual era a profissão de Pedro? Pescador. A de Jesus era o que, Jesus? Jesus era o que? A profissão dele. Ele tinha uma profissão. Qual era, Francisco? Carpinteiro. Jesus, espera aí. O senhor sabe fazer o barco. Eu nem me meto. O senhor sabe fazer o barco. Mas quem é pescador aqui sou eu. E hoje eu quero lhe dizer, nesse horário, hoje o mar não tá para peixe, Jesus. Sou experiente demais. Eu estou muito experiente, Jesus. Eu sei. Eu sou pescador, Jesus. Eu sei, Jesus.
humildade, irmão. Porque se Pedro fosse exaltado, ele teria aceitado a sugestão de Jesus? Não. E a pior coisa que existe quando a gente pensa, irmãos, que a nossa soberba vai nos levar a tomar posições melhores no reino de Deus. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste a quem? O soberbo. Não é o pastor, não é próprio Deus que resiste ao soberbo. Mas quando você é humilde, Deus te dá graça. A graça que Deus dá é tão poderosa que você não é humilhado em nada. Você se sente bem. Mesmo quando se tenta lhe humilhar, você não se sente humilhado. Porque a graça de Deus, ela te dará aquilo que você não pode. Pedro precisou de fé, obediência e humildade. Irmãos, quantas pessoas eu vejo aqui, querido, que às vezes a gente vai ministrar em outros cantos, a pessoa está lá chorando, cabeça baixa, pensativa, entendendo que já era para estar na frente, humilhar e tudo. Aí fica dizendo, meu Deus, se eu for lá para frente, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão dizer de mim? O que é que vão pensar? O orgulho entra e o barco fica vazio. E aí Jesus disse, Pedro, Jesus, eu já pesquei, ó Jesus, tal, Pedro, vamos, eu que estou te chamando, é eu que estou mandando você ir. Você quer o sobrenatural, Pedro? Vamos mais fundo comigo. Vai-te ao alto mar, Pedro. Jesus podia fazer ali um milagre na hora, assim, vem peixe, para cá, pula para cá. Por que Jesus quer levar Pedro para o meio do mar? Jesus quer tirar Pedro daquela multidão. Jesus quer trabalhar entre eles e ele. Jesus quer um particular. Jesus quer intimidade. Nós precisamos aprender, irmãos. Quando a gente submete a palavra de Jesus, nós deixamos ser guiados por Ele. E quando Jesus diz, Pedro, chega no mar. Quando ele chega no mar, irmãos, quando ele se aprofunda, quando ele chega no propósito, querido, o milagre começa a acontecer. Ele que não tinha nada, agora, queridos irmãos, agora o que está acontecendo? O barco de Pedro começa a encher, e vai enchendo, e vai enchendo. Foi tão grande, ele vai ficando abençoado, que ele começou a ser, pensa, pobre, estava lá liso, estava lá sem nada, estava frustrado, agora obediente a Deus, agora na direção de Deus. Agora ele não só é abençoado, como ele começa a abençoar os outros. Começa a abençoar os outros. Os outros vão começando a ser abençoados por causa deles. E aí quando o barco começou a encher, eles começaram a chamar, vem aqui, ei, vem. Porque é assim, a bênção de Deus sempre é assim, sacudida, recalcada, abundante. Por isso, irmãos, que eles estão sendo abençoados, sabe por quê? Coloca isso aí no teu coração. Deus não abençoa aqueles que retêm a bênção. Aqueles que retêm a bênção. E essa é a única maneira do nosso barco não afundar com as bênçãos de Deus. Porque tem muita gente, irmãos, estava desempregado, às vezes era só uma bicicleta, não tinha nada, mas era uma bênção.
recebiam bênção. Natan, estou mudando de microfone, Natan. Recebiam bênção de Deus. Recebiam bênção de Deus. Olha aí, Natan, escuta aí se mudou alguma coisa. Tinha nada. Mas de repente, Deus começou a abençoar. A primeira coisa que ele fez, que eu me lembro, tinha um irmão aqui que não tinha nada. Aí de repente o dízimo dele, ele começou, tinha que dar 600, 800 mil. Ele disse: pastor, é muito alto meu dízimo, não posso ser dizimista. E quando você retém, meu irmão, as bênçãos, aquilo que era para ser bênção para você, acaba sendo uma maldição para a sua vida. Por quê? Porque você deixa de servir o Criador para servir a criatura que é os teus bens. E Pedro, quando ele percebeu isso, você tem que perceber isso, irmão. Não permita, querido, que as tuas bênçãos, você quando não tinha nada era uma bênção, e agora você retém. Agora quando você tem para dar, você começa a comer as sementes que era para você plantar. Pedro começou a chamar: venham, venham. Por quê? Porque Pedro sabia, se ele está com Jesus, é bênção sem medidas na vida dele. Se ele está com Jesus, o milagre pode acontecer. E quando ele vê o resultado, ele olha para Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, sou digno não. Senhor, eu não, o Senhor se afasta de mim, porque eu sou pecador, porque o Senhor... Aí ele vai fazer algo, irmão, que até então ele não enxergava. Enquanto o barco dele estava lá, Jesus estava lá, ele estava ouvindo a voz de Jesus, Jesus estava lá. Mas somente quando Jesus faz um milagre e faz algo que só para ele ver que realmente era Deus, ele começa a ter uma direção que até então ele não tinha. Ele começa a se enxergar, ele começa a perceber: eu sou pecador, Senhor. Senhor, afasta-te de mim, Senhor. Eu não posso estar na tua presença. E aí Jesus responde dizendo: vem e me segue. Não temas. Eu estou aqui para te santificar. Eu sei que você é pecador, mas na minha presença você vai se santificar. Eu sei que você está perdido, eu estou aqui para salvar e buscar o que está perdido. Eu estou aqui, Pedro, porque o que você é não muda o que eu sou, mas o que eu sou vai mudar o que você é. Se você aceitar, Pedro, te prepara. Vamos mudar, Pedro. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, você está se enxergando agora, você está se vendo agora. Só tem um projeto para ti, Pedro. E aí me chama a atenção algo maravilhoso, que muita gente faz ao contrário. Se Jesus tivesse dito assim, lá na praia: Pedro, vem e me segue, como tantos outros, Pedro podia ter seguido. Não tenho mesmo nada na vida, não tenho nada, consegui nada, vou servir a Jesus. Agora Pedro tem um barco cheio, como ele nunca... Irmão, Pedro era acostumado a pescar. Não é a primeira vez que Pedro tinha pescado, mas dessa forma
E aí eu vejo que quando você deixa Jesus guiar a tua vida e vai até onde Jesus manda e você obedece, tem humildade para aceitar a diretriz de Jesus, meu irmão, aquilo que parecia natural, a Bíblia diz que é uma pesca maravilhosa. Deus vai fazer coisa grande, Deus vai fazer coisa extraordinária. Você vai ver o teu casamento vai ser um casamento qualquer não, vai ser algo maravilhoso. As tuas finanças vai ser uma coisa qualquer não, vai ser algo maravilhoso. Teus filhos vai ser qualquer não, vai ser tudo maravilhoso. Quando Jesus chega, as coisas ficam extraordinárias, fica maravilhosa. Se Jesus chamasse Pedro ali, sem opção nenhuma, agora era diferente. Agora Jesus estava chamando agora, não é mais um Pedro falido, não é mais um Pedro que não tem opção, nada. Jesus está chamando agora um grande empreendedor, um empresário, alguém que estaria muito ocupado para atender o chamado do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu não posso, eu tenho que vender esses peixes, eu tenho que fazer aquilo, como muita gente hoje, como você faz. Você tem tempo para tudo nessa terra, menos ter tempo para aceitar o chamado de Jesus na sua vida. Como você faz, as coisas são exclusivas e são prioridades, mas quando Jesus te chama, que agora eu não sou mais aquele empregadinho não, agora não é só aquilo dali não, agora eu já sou. Pedro tinha motivo, mas o que se torna mais extraordinário aqui para ele é que ele tem uma opção. E aí eu termino dizendo: seguir a Jesus não é uma opção, é uma escolha que você tem que fazer. É uma escolha que você tem que fazer. Nessas escolhas que Jesus sabe que você tem que fazer, porque Pedro tinha motivo agora de dizer: Senhor, eu não vou, porque agora eu estou empresário. Vem e me segue. Pedro não está deixando um barco vazio, rede rasgada, não. Pedro está deixando a maior oportunidade da vida dele para seguir o chamado de Jesus. Para seguir o chamado de Jesus. E agora eu te pergunto: você vai aceitar o chamado de Jesus na sua vida? Como Isaías fez? Você vai aceitar o chamado que Jesus tem sobre você? Ou você vai se permitir apenas estar aí com o teu barco e vai voltar como muitos pescadores, barco vazio, frustrado, decepcionado? Ou você vai fazer a melhor escolha da sua vida? Ou você vai tomar a maior e melhor decisão que você precisa tomar? Jesus hoje tem essa palavra endereçada única e exclusivamente a você. Agora, Natan, a você. E você precisa sim tomar a decisão. Não é hora de largar as redes. Não é hora de você dizer: para mim já deu, para mim já acabou, para mim não tem mais jeito. Não. É hora de tomar decisões. E a decisão, lembra que Pedro poderia, Jesus fez o convite. Pedro tinha a escolha, como você também tem a escolha. Coloque-se em pé. Eu quero orar por você. Pastor, eu entendi hoje essa palavra. Eu quero compreender hoje. Eu sei que o Senhor está me chamando.
Senhor, eu tomo a minha vida agora nas tuas mãos. Senhor, eu entendi o que o Senhor falou comigo, Deus. Eu não vou deixar o orgulho tomar conta. Eu não vou deixar, Senhor, a desobediência, a incredulidade invadir a minha alma. Ah, se o teu coração fosse como dessas pessoas que hoje estão tomando decisões. Você está disposto hoje? Está disposto hoje a baixar esse nariz? Está disposto hoje? Porque o nariz pode estar levantado para os homens, mas a tua alma está abatida em Deus. Hoje é o tempo. Hoje é o propósito. Se tem mais alguém, hoje é o dia. Se tem mais alguém, hoje é o momento. Vem mais para cá para a gente orar por vocês. Vem mais para cá. Chega mais para cá, por favor. Vem mais para cá. Vamos orar. Obreiros, diáconos, vamos orar por essas pessoas. Senhor Deus, Pai, eis aqui os teus filhos, Deus, reconhecendo, Pai, que querem ir mais fundo contigo. Não querem mais, Deus, um barco seco, umas redes que não servem mais para nada. Espírito Santo de Deus, faz, Senhor, esse milagre na vida dos teus filhos, na vida dos teus filhos. Deus, levanta eles como pescadores. Levanta eles agora, Pai, como alguém que vai sair para atender o teu chamado. E esse chamado vai se cumprir na vida deles, Pai. Senhor, tantos e tantos já passaram aqui e tiveram um chamado cumpridos. Assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, faz, Deus, esse chamado reacender essa chama, que eles possam arabassurianda, licandarabassurianda, flassurianda, flasta. Ó, o Espírito Santo de Deus, faz essa chama arder de novo, Pai, na vida dos teus filhos, para a glória do teu nome, Senhor. Deus, faz, Senhor, essa coisa maravilhosa que o Senhor fez na vida do Pedro, quando ele deixou o Senhor entrar no barco. Faz isso maravilhoso, Pai, acontecer na vida dos teus filhos. Assim eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor